Boa tarde a todos, saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui na Igreja de José Bonifácio, eu, Samuel Fernandes Caldas e alguns que nos acompanham aqui, vamos estudar com vocês a Bíblia Sagrada e normalmente nós já oramos aqui antes. Se vocês quiserem dar uma pausa para vocês orarem aí, nós vamos seguir daqui, tudo bem? Nosso estudo de hoje é sobre a natureza do homem, tanto antes como depois da queda. E para tanto, nós vamos então abrir as Escrituras Sagradas para entender um pouquinho dessa mensagem da Bíblia. Afinal de contas, nós temos as mesmas condições que Adão antes da queda para obedecer à lei de Deus, para viver 100% da santificação, ou não? Qual é essa situação? Como as Escrituras apresentam a natureza do homem pós a queda? Como era antes da queda? O homem hoje pode estar em harmonia com Deus como o homem antes da queda, ou não? Vamos então abrir as Escrituras no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. O Eclesiastes fica ali antes do livro de Isaías, depois do livro de Provérbios. Então tem Eclesiastes, depois do Eclesiastes tem aquele livro, digamos, romântico, né, do Cântico dos Cânticos, ou Cantares, antes Salomão com o Sunamita. Volta um pouquinho, nós vamos encontrar Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Vamos à leitura? Vamos lá? Eclesiastes 7, 29. Isto tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. O que esse verso te fala? O verso fala que Deus fez o homem reto. Ele está falando da forma física, tipo magrelo? Não, ele está falando que ele fez o homem de coração reto. O coração do homem não era pecaminoso, não era maldoso. O coração do homem era 100% de acordo com a vontade de Deus. Isso foi como o homem saiu das mãos de Deus. Vamos ver isso também no livro de Gênesis. Vamos ver mais uma confirmação dessa verdade. Como o homem, no caso o homem aqui é o homem e a mulher, o gênero humano, né? Toda a raça humana. Como nós saímos da mão de nosso Deus. Gênesis capítulo 1, nós veremos o verso 26, 27 e o verso 31, tá bom? 3 versinhos. Gênesis 1, 26 e 27 e o versinho 31, tudo bem? Vamos à leitura? Você pode ler, Lucas? 1, 26? Cuidado. Gênesis 1, 26. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Cosme, o verso 27 pode ser? Espera só um segundo. Isso, vai lá. Que fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Maravilhoso. Então, nessas passagens, nós vemos que o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus. Isso querendo dizer que, assim como é o caráter de Deus, o do homem e de sua esposa, da mulher, eram conforme a imagem do caráter de Deus. É como se fossem assim, semelhantes ao caráter de Deus. Bons. E tanto eram bons que no verso 31, que a gente não leu ainda, diz o seguinte: viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e foi tarde de manhã o sexto dia. Aí nós percebemos que o homem e a mulher, eles eram muito bons. Mas o que aconteceu depois da queda? Depois que Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com o casal? Vamos ver isso em Gênesis 3? Gênesis 3. Depois do pecado de Eva, não aconteceu nada com o casal. Nada. Só quando o homem pecou que a coisa ficou doida. Por quê? Porque ele era o representante da raça, não a sua esposa. Ele era o representante. Quando ele pecou, aí caiu a luz dos dois. Por que caiu a luz? O homem e a mulher eram revestidos de luz. Tal como Deus é luz, 1 João 5, 1 versículo. 1 João 1,5 está escrito assim:
Ora, esta é a mensagem que dele ouvimos, de Jesus. Que Deus é luz. Aqui, ó, o Isaac chegando aí. Que Deus é luz, nele não há treva alguma. Se Deus é luz, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele também era revestido de luz. Embora ele não fosse luz literalmente como Deus é, mas no caso para Adão havia uma vestimenta de luz. Boa tarde, Isaac, tudo bem? Seja bem-vindo. E aqui, em Gênesis 3, o verso 6, fala assim, vendo a mulher, Gênesis 3, 6, tá bom? Quem está nos acompanhando de casa, por favor, acompanhe a leitura. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e comeu. Quando ele comeu, note o final do verso 6, e ele comeu, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Portanto, eles coseram folhas de figueira e cingiram-se. Primeira coisa que aconteceu, quando Adão pecou, eles perceberam que não tinham roupa. Eles perceberam que estavam nus. Só quando ele comeu. Quando ela comeu, não aconteceu nada. Quando ele comeu, aí caiu a luz dos dois. Aí, interessante que ele fala assim, que eles viram que estavam nus e eles tentaram dar um jeito na nudez deles. Eles coseram folhas de figueira para poder colocar no corpo e tampar a nudez deles, tanto da mulher quanto do homem. E interessante que o comportamento que vem agora é de medo, de culpa. No verso 8, diz assim, no capítulo 3, verso 8 de Gênesis, então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Porque a sensação de culpa e de medo era grande. Eles ouviram a voz de Deus. Olha, ele está vindo aí, vamos nos esconder. Acontece que eles tinham coberto a nudez. Se eles tinham coberto a nudez, por que não aparecer diante de Deus coberto com o que eles colocaram? Porque não foi assim que Deus deixou eles. Deus deixou eles em paz, numa boa. E agora eles estavam cobertos com uma coisa que não era luz. Então eles ficaram envergonhados pela culpa, não pelo pecado. Então o homem no pecado, o caráter dele é assim, a preocupar-se consigo mesmo. O homem antes do pecado, ele se preocupava com o outro. Mas depois que o homem pecou, ele começa a se preocupar consigo mesmo. Por quê? Olha a descrição, Gênesis 3, verso 9 em diante. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, verso 9, tá? 3, 9. Onde estás? Aí alguém pergunta assim, mas Deus não sabe todas as coisas? Por que ele perguntou onde estás? Ele perguntou por causa do diálogo. Jesus falou assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então Deus perguntou não porque ele não soubesse onde o Adão estava e sua mulher. Ele perguntou para que houvesse o diálogo e no diálogo ficasse aí representado o caráter do homem pecaminoso, o caráter do homem depois do pecado. Então o homem responde no verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Então o pecado trouxe ao homem medo, senso de culpa, afastamento da pessoa de Deus, preocupação consigo próprio e não com o outro. Olha o que acontece. Vocês vão ver isso materializado no diálogo aqui. Verso 11. Você pode ler, Lucas? 3:11. Diz assim a palavra de Deus. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha a pergunta, né? Você comeu do que eu proibi que comesse? Quem que demonstrou que você estava nu? Agora vem a resposta, disse o homem, né? A mulher que tu me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Pergunta, o homem depois do pecado, ele assume a culpa dele ou lança a culpa no outro? Sem interesse, você está percebendo? O lance do culpa não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Sabe que o que a gente percebe nesse diálogo breve? É que, na verdade, quando ele falou que a mulher que tu me deste, que me deu o fruto, ele está lançando a culpa em Deus. Porque quem deu a mulher? Não é? Foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, eu pequei, eu comi, mas a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Então a culpa não era assim, é tua mulher.
é da mulher e do Senhor. Então o homem, olha que interessante, o homem no pecado, ele culpa o outro e não assume a própria culpa. Ele foge de dar a cara a tapa. Ele fala assim, fui eu, desculpa, foi mal, tô errado. Não é? É duro pro ego, mas é melhor a gente encarar isso de uma vez do que ficar enrolando, viu? Falar assim, foi eu, tava errado, não é? Chega a multa em casa, eu vou falar o quê? Não era eu na foto. Sabe que tira foto assim, ó? Você sai bonito na foto dirigindo o carro. Como que você vai dizer que não era você? Você tá dirigindo, a foto saiu de você na foto. Você vai dizer que não? Você tem que falar, fui eu, paciência, eu tenho que pagar esse negócio. Mas não? Então é assim. Mas o homem, depois do pecado, não, ele foge da culpa, ele empurra para os outros a culpa, ele tem medo, senso de. Ele quer fugir da presença de Deus, ele culpa a Deus pelo que está acontecendo com ele. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não pensa assim, por que eu não neguei? Ele não pensa assim, poxa, eu não devia ter feito isso. Eu comi da... Nossa! Não, ó, eu vou segurar essa, eu vou pedir para você segurar essa. Eu vou responder. Você me lembra para responder hoje. Porque essa pergunta é assim, dá pano para manga. Pano assim, quero dizer assim, ela se desdobra em muita coisa. Muito importante isso que você está falando. Mas não dá para entrar nisso agora. Tem que esperar um pouquinho. Vamos lá. Eu sei que a situação, eu sei que é delicado. Mas aí, quando Deus vai para a mulher, vamos ver como Deus vai para a mulher aqui no verso 14, diz assim, disse, pois, o Senhor Deus a serpente. Não é a mulher, cadê a mulher? A serpente, né? O 13, não, aqui ele não está falando com Adão ainda. O 14 respondeu a mulher, é verdade aqui, ó. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Quer dizer, Deus perguntou à mulher, por que você deu do fruto proibido para o seu marido, né? Aí ela disse, respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Pergunta, quem criou a serpente? Indiretamente ela está culpando a Deus. Você está entendendo? Indiretamente, não direto, mas indiretamente ela está dizendo, a serpente me deu do fruto. Por que ela não diz assim, eu não devia e eu comi? Eu errei. Mas ela não assume. Isso é o caráter do homem no pecado. Quando o mesmo homem ou mulher, depois da queda do pecado, quando o mesmo homem e mulher se converte, muda alguma coisa? Muda. A gente vai ver. Muda. Na Bíblia a gente vai ver. Vamos seguir adiante, então, mostrando a queda do homem. Né? A queda do homem, capítulo 5. Olha que interessante aqui, nós vamos ver como a imagem de Deus no homem se perdeu. Gênesis capítulo 5, versos de 1 a 3. Acho que é 1 a 3? Eu acho que é isso mesmo. Isso. É de 1 a 3. Acharam? Todos acharam? Gênesis 5, de 1 a 3? Deixa eu ver aqui se dá para você. Você pode ir para alguém? Peraí, então vai pro Paulo lá. Paulo, você está acompanhando, Paulo? Você pode ler? Ótimo. Lê o verso 1. Gênesis 5, 1. E depois você já leu o 2. Aí o 3 leu Isaac, para dar uma mexida nessa classe. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Amém. Deus abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então os dois eram a imagem de Deus, certo? Olha o que acontece no verso 3. Olha como muda o tom no verso 3. Senta aí do lado de Isaac. Gênesis 5. Capítulo 5, versinho 3. Isso. Coloca o microfone perto para o Isaac ler. E viveu Adão... É 5:3 mesmo? Tá. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Mudou alguma coisa do 1 para o 3? Sim ou não? No 1 fala assim, no dia em que Deus criou o homem, a imagem ou a semelhança de Deus o fez. No verso 3 acontece uma diferença. Diz assim, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem. Não era mais a imagem de Deus, era a imagem do homem. O homem, a imagem do homem. Não era mais a imagem de Deus. Houve uma diferença aqui, ou seja, depois que o homem cai no pecado, ele perde a semelhança do caráter dele com o caráter de Deus. E acaba parecendo com um homem pecador. É o filho do homem pecador parecendo com o homem pecador, que é o pai dele, a mãe. No caso era Sete, né?
Sim, isso marca, exatamente, Cosme. Irmãos, vocês que estão aí nos acompanhando, o Cosme fez a seguinte observação aqui. Isso marca, caracteriza o homem depois do pecado. Sim, exatamente. Isso é, é uma ênfase do texto. Dizer que depois do pecado o homem perdeu a semelhança com Deus. E agora o homem parece com outro homem. No caso, o filho parece com o pai. Muita gente falou isso dos meus filhos, né? Falando que o meu filho pequenininho, o caçulinha, o Benjamin, parece muito comigo. Ou o outro, o Miguel, parece muito comigo. O William parecia muito comigo. Mesmo o Felipe, que parece mais com a mãe, quando ele era pequenininho, parecia muito comigo, mais velho, que tem 26 anos. Né? Então, essa semelhança com o pai revela que a semelhança não é direta com Deus, é indireta. Nós perdemos essa semelhança ao longo do caminho por causa do pecado. Samuel, mas essa semelhança com Deus, ela não foi perdida assim 100%. Não. Mas tem assim, algumas características, assim, Sim. lá no princípio. Lá. Não foi 100%. Não foi 100%. Não, nós não estamos destituídos da imagem de Deus, mas nós estamos com a imagem de Deus em nós deformada. Isso. É como se fosse assim, prejudicada. As pessoas não veem a imagem de Deus em nós em todo o tempo. Mas Cristo veio para restaurar isso, essa situação, para a gente voltar a ter a imagem de Deus segundo o caráter, a semelhança com o caráter de Deus, de Cristo, nosso Salvador. Mas vamos seguir adiante ainda explorando essa questão do homem após o pecado. Vejamos o que acontece quando o homem, por exemplo, ele é gerado em pecado. Salmo 51, ou é 50? Salmo 51. E o verso 5. Exatamente. Quando Davi vai... quando Davi está lamentando pelo pecado dele com Batseba, um adultério que ele cometeu, e as consequências do adultério. As consequências do adultério não foi só que a família dele começou a considerar Davi como um homem muito errado. Não era só isso. Tinha aí um elemento, que era o elemento de culpa mais íntima, em que Davi reconheceu o erro que tinha cometido, e ele reconheceu a consequência trágica, que foi que o filho morreu. O filho de Davi com Batseba, do adultério, ele morreu. Só a segunda gestação de Batseba que surgiu Salomão. Mas na primeira gestação do adultério, né, de Batseba com Davi, o filho morreu. E aí Davi ficou arrasado porque o filhinho morreu. E ele pensou, poxa, meu filho morreu por causa do meu pecado. E aí a coisa caiu, assim, o pecado caiu para ele, para a consciência, de uma forma que ele rasga o coração do Salmo 51. Ele rasga o coração, literalmente ele se despedaça diante de Deus e fala assim, Senhor, põe em mim um coração reto, não ausenta de mim o teu espírito, Senhor, eu não quero ficar assim, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. E ele clama, ele fala que o pecado dele atormenta ele todo dia, verso 1, verso 2, e o 5, falando sobre a natureza do homem, quando o homem depois do pecado, tá? Quando a gente é gerado lá no ventre da mamãe, olha o que diz o verso 5, certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, dando a entender esse verso que ele está descrevendo aqui, inspirado por Deus, que no ventre ele já era pecador. No ventre, antes dele cometer um ato pecaminoso, sabe? Antes dele falar assim, bom, eu sei que certo é honrar pai e mãe, e eu vou escolher desobedecer, mas desobedecer é pecado. Ele não tinha essa consciência no ventre, mas ele já disse que ele em pecado ele foi formado, a iniquidade foi formada, em pecado me concebeu minha mãe. Outro verso que fala sobre essa característica do pecado, lá no ventre, é Salmo 58, verso 3, indicando que todos nós, em geral, todos nós já nascemos deturpados do ventre da mamãe, nós já nascemos tortinhos, sabe? Vou dar um exemplo aqui, tem duas irmãs que têm filhos, você também tem Raquel? Todas as irmãs têm filhos. As irmãs que estão aqui na igreja do Bonifácio, na classe bíblica. Quando um bebezinho, eu estou falando porque eu vi na minha casa, tá? E as irmãs vão só dizer se é verdade ou não. Na minha casa, quando eu tinha 7 anos de idade, eu sou o primeiro filho dos meus pais. Depois veio uma filha, depois um filho, depois uma filha e um filho. Somos 5. Aí o que acontece? Quando eu chegava da escola com 7 anos de idade, primeiro ano, quando eu chegava em casa e a minha mãe estava com a minha irmã no braço dela, fazendo ela ninar para ela dormir, e eu chegava, minha irmã ainda acordada, eu abraçava minha mãe, abraçava minha irmã e minha irmã me empurrava. Ela nem sabia falar, ela estava me empurrando
como se ela estivesse mamando na minha mãe, sabe? A mamãe dando de mamar para ela. E ela me empurrava, mamando assim, como se dissesse assim, a minha mãe, entendeu? Ela não falava nada. Criança é egoísta assim ou não? A minha irmã fez isso comigo. E eu vi isso, meus filhos fazendo um com o outro. Um com o outro. É assim, ó. O meu filho Benjamin fazendo com o Miguel. O Miguel maiorzinho e o Benjamin mamando. Aí o Benjamin empurrava o Miguel assim. Você vê isso nas crianças, mesmo antes de aprender a falar. Elas já são egoístas, sim ou não? Já mostra que são pecaminosas. Mesmo que elas não tenham consciência que aquilo seja errado, a gente já vê o pecado nelas. A gente já está na natureza da pessoa. O pecado não é só uma questão de escolha. O pecado está dentro da gente como um impulso natural. O impulso da natureza pecaminosa. Vejamos essa evidência em Isaías, em Salmo 58, verso 3. Nós já lemos, não? Eu só indiquei, mas nós não lemos, né? Vamos lá? 58, 3. E aqui somos todos nós, tá? Todos nós, ó. Desviam-se os ímpios desde desde o ventre, tá, gente? Desde o ventre. Andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Normalmente, as crianças têm essa índole, essa propensão, esse pendor para o mal, para o que é errado. Não quer dizer que todas vivem em função disso. Algumas crianças são muito bem preparadas desde o ventre, desde o ventre mesmo. A mamãe ora, canta, faz culto pensando em preparar o bebê para ser servo do Senhor, e o bebê nasce com uma propensão para o céu um pouco mais aflorada, com mais consciência, mais familiarizado com as coisas de Deus do que outros. Mas, em geral, todos nós somos pecadores desde que nós somos formados. Mais evidências disso. Vamos para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E agora nós vamos ver no Novo Testamento alguém muito íntimo de Jesus, Paulo, falando sobre a natureza dele mesmo, Paulo convertido. Olha que interessante. Por que convertido? Porque o que não é convertido não tem prazer na lei de Deus. Todo mundo que não é convertido não tem prazer na lei de Deus. Isso é só para convertido. Romanos 7, verso 14 em diante. Todos acharam? Vamos lá então, para a leitura. Romanos 7, verso 14 em diante. Eu vou tomar do verso 12. Vamos tomar do verso 12? A gente vai ler vários versos aqui, tá bom? Aí a gente vai ver como o novo nascimento em Cristo, quer dizer, aceitar Jesus como Salvador, depois que nós todos já somos pecadores pelo pecado do nosso primeiro pai Adão, quando nós nos convertemos, há uma força para balancear esse conflito. Porque seria muito trágico imaginar que nós lutamos contra as forças do mal, sendo que as forças do mal são Satanás e seus anjos, sobrenaturais, invisíveis, poderosos, experientes. E não tem como a gente lutar com eles com a natureza totalmente má, com pendor para o mal. A Bíblia vai mostrar que tem um poder que... antes de ler Romanos, se me permitam, antes de Romanos, dá pra gente fazer uma paradinha lá para Pedro? Pedro, desculpa, viu? Nós voltamos para Romanos 7, tá? Por quê? Vai encaixar melhor assim. Vamos lá para 1 Pedro, deixa eu ver, 1 Pedro, isso, 1 Pedro. Não, 2 Pedro, tá? 2 Pedro 1, 4. 1, 4. Segunda carta, tá pertinho de Apocalipse. 2 Pedro 1, 4. Eu estava lançando um verso antes da hora. 2 Pedro 1, 4, lá perto do Apocalipse. Volta um pouquinho do Apocalipse, vai encontrar Judas, 3 João, 2 João, volta um pouquinho mais, vai encontrar 2 Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro. Se você achar Hebreus, é para frente de Hebreus. Se achar Filemão, para frente de Filemão. Isso, agora chegou. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Pode ser? Vamos lá? Então, o que diz aí? Deixa eu ver, você pode ler, Raquel? Espera aí, vai. Graças e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Você leu primeira carta de Pedro ou segunda Pedro? Segunda Pedro. Mas é o capítulo 2, né? É o capítulo 1, verso 4. Vai o capítulo 1, 4. Isso. Leu o versículo 1.
Tá bom. pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que tremendo, esse verso vai falar assim que pelas promessas de Deus, que são grandíssimas e preciosas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo, que pela concupiscência que há no mundo. Então note, o verso fala que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Quando que acontece isso? Quando nós nos convertemos a Jesus, nós somos dotados com o Espírito Santo para lutar contra o mal. Então nós não estamos aqui, por exemplo, no mundo de pecado, com a natureza depravada, ruim, corrupta, tendo que enfrentar Satanás e seus anjos. Não é assim. Deus deu poder do alto para nós sermos assessorados e impulsionados a obras boas, a santificação, a obediência. Então Deus dotou-nos do Espírito Santo, de modo que nós somos participantes da natureza divina. E aí entra um elemento diferente nessa guerra, que é o Espírito Santo na guerra contra o mal. E aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gálatas capítulo 5, para nós vermos a obra dessa luta espiritual acontecendo nas palavras do apóstolo Paulo aqui. Depois nós vamos ver na pessoa dele, lá em Romanos 7, capítulo 5, versos 16 e 17, 16 e 17, nós vamos até o 22, tá bom? Para a gente ver os frutos da carne e os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Deixa eu pegar um pouco de água aqui para mim também, que estou vendo o pessoal tomando e eu estou aqui. Sequidão, vamos lá. Gálatas 5, verso 16. Cinco, 16, acharam? Vamos lá? Sim, tá aí o microfone. Dá para jogar pro Paulo ali? Depois o Cosme. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Em outras palavras, quem está com o Espírito Santo, ele vai viver para não satisfazer a carne. Ou seja, não é que ele não vai pecar nunca, não é que o cristão não peca, não falha, mas ele não vive na falha, ele não vive para falhar. O cristão ou a cristã, eles vivem lutando contra o pecado, contra a própria concupiscência carnal de cada um de nós. Nós vivemos nos negando, dizendo, não vou fazer isso, eu queria fazer o mal, mas eu não vou. Vem o ímpeto e a gente freia. Quem está no Espírito luta contra essa tendência para o mal. E mantém uma batalha constante. Lê, Cosme, o verso 17, por favor. Aqui fala assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E isso é interessante. Peraí. Até suscita algumas indagações aí, né? Por exemplo, se você parar para pensar, por que fala que o espírito luta contra a carne no nosso coração e a nossa carne luta contra o espírito dentro do nosso coração? Para que não, piora. No final do verso 17 diz assim: para que não façais o que vocês desejam. Por que fala isso no final? É para dizer para nós assim que o nosso melhor ainda não é 100% bom. Como querendo dizer assim, eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim e eu não consigo fazer tudo sempre bom. Tem uma hora que eu tô assim, vamos lá, imaginar assim, ó, que eu tenho um caminho à minha frente e eu tô pensando, né, eu vou lutar contra a minha carne, contra a concupiscência carnal que há em mim, ao meu pendor para o mal, e eu não quero fazer aquele mal. Aí você luta no caminho. Tô resistindo. No momento qualquer eu desvio e caio. Aí você fala assim, poxa, mas eu não queria. Sim, essa é a realidade. Eu nunca faço sempre 100% o que eu quero. Porque o Espírito Santo milita contra a carne. E a carne milita contra o Espírito Santo constantemente. Ou seja, dentro de nós, se eu falasse assim, o grande conflito começa aqui dentro. Não é? A gente quer fazer o que é certo, o que Jesus pediu pra gente, e a gente se sente tentado ou inclinado a fazer o que é errado, e a gente fica naquele conflito dentro da gente, eu faço aquilo ou faço isso aqui? Sabe aquela coisa assim?
E a gente, nessa luta, a gente não satisfaz sempre. O cristão salvo, ele não satisfaz sempre o pendor da carne dele. Está sempre lutando. Mas, eventualmente, capota, cai, escorrega, pisa na casca de banana. Pensa o homem assim, ó. Pensa você com um pé sobre a casca de banana e o outro pé na beirada da cova. Sabe, se você escorregar, você cai. É meio isso, sabe? Oi? Tem. Só que não é nenhum pecado dos 10 mandamentos. O pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Esse não tem jeito de perdoar. Mas ainda não é estudo disso, e a gente vai entrar lá. Segura isso aí que ela tá... A Raquel tá boa hoje com pergunta, ela tá vindo com uma pergunta mais rebuscada do que a outra. Mas é interessante, vamos entrar nisso quanto antes. Essa luta que nós convivemos é porque a gente, na verdade, a gente convive com duas naturezas, né? Sim. Uma oposta da outra. Uma natureza carnal, que nós herdamos dos Sim. nossos primeiros pais, e essa natureza espiritual, né? Sim. Que Deus nos dá, né? Nos capacitou a partir do momento que nós aceitou a Ele, né? Exatamente. E o mais interessante agora, digamos que você fala assim, mas espera aí, como que eu vou saber se as coisas que eu tenho feito são coisas espirituais e, portanto, eu estou debaixo da direção do Espírito Santo, ou se eu estou vivendo uma vida totalmente desregrada, debaixo da influência da minha inclinação para o mal? O livro de Gálatas diz isso aí mesmo, capítulo 5, vamos lá, verso 18. Diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como se assim, você não está debaixo da condenação da lei. A lei não vai falar assim, você está pecando. Se você está debaixo do Espírito, você está... É como se você estivesse livre da condenação da lei. Não, a lei não está me condenando, eu estou debaixo do Espírito Santo, ele está guiando minha vida. Aí, olha o que diz 19. As obras da carne são conhecidas, e as quais são, e agora, presta atenção, é para nós refletirmos, cada um na sua própria vida. Eu na minha e você na sua. Olha, as obras da carne são conhecidas, as quais são, primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, invejas, dissensões, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Estou no verso 21, tá? Acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu vou falar para você assim, ó, muitas vezes eu me vi condenado aqui, ó. Muitas vezes eu me vi condenado. Eu estou falando que me vi condenado nesse texto depois que eu aceitei Jesus. Não é que isso eu fazia antes que eu aceitei. Depois que eu aceitei Jesus, várias vezes eu me vi envolvido nessas coisas. Mas eu digo assim, que coisas? Eu vou citar aqui que eu me vi envolvido. Inimizades, ciúmes. Alguém já teve ciúme aqui da esposa? Rapaz, você tá doido. Eu já tive, mas eu tenho um bom tempo que eu não tenho aquele ciúme possessivo, doentio, sabe, chato. Muito tempo, graças a Deus. Se eu não tivesse sumido com aquilo, a minha esposa não estava comigo até hoje. Nós estamos juntos desde 11, ó. Nós estamos juntos, casados desde 11 de junho de 1995. Nós casamos em 95. E eu estou namorando com a minha esposa desde o dia 25 de novembro de 1990 nós estamos juntos. Minha esposa tem 14 anos. É tempo, hein? Não esqueça as datas, não. Eu noivei no dia 22 de outubro de 1993. No aniversário da Igreja Adventista. Então, aqui fala sobre as obras da carne. Então, às vezes, se a gente distrair, a gente acaba se envolvendo com essas obras da carne. A gente não pode estar nisso. Verso 22 vai falar do fruto do Espírito. Então, vamos ver. O que acontece quando a gente se converte? Agora, Cosme, aquela afirmação que você citou. Quando nós nos convertemos, Deus nos capacita para uma vida espiritual. O que acontece? No verso 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Não existe uma lei que impeça você de ser bondoso, ser temperante, vai ter domínio próprio, né? Não impeça você. Não tem uma lei que fala assim, você não deve amar. Não tem uma lei para isso. A lei de Deus é amor. Deus é amor. Então, quando a gente ama, a gente está seguindo realmente o Espírito Santo. É a fruto do Espírito Santo, é o amor. É a benignidade, a fidelidade. Então, assim, vai lá o marido tem que ser fiel. O marido é marido de uma só mulher. Deus não criou Eva para, né, duas Evas para Adão, né? Nem criou dois Adões para uma Eva. É fidelidade, não tem conversa. Casou, filho? Fica lá, né? Segue a sua vida, pede a bênção de Deus, fala para Deus fazer presença no seu casamento, para coisa, né? É assim que Deus quer. Então, aqui nós vemos agora essas duas características. Quando a carne está dominando, aí vem feitiçarias, inimizades, idolatria, lascívia, prostituição, impureza, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas. Agora, quando o Espírito Santo domina, aí vem amor, benignidade, domínio próprio, mansidão, etc. Olha, fidelidade, é uma coisa maravilhosa. Agora, nós vamos ver na experiência de Paulo. Por que é importante isso? Porque a essa altura, você que nos acompanha em casa ou aqui na igreja, a gente pode pensar assim, ó, olhando para si próprio. Rapaz, eu estou mais perdido que salvo, não tem jeito para mim não, né? Aí eu falo assim, mas será que eu estou tão longe do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, João? Será que a vida deles era tão mais consagrada, mas tão mais consagrada, que eles praticamente não pecavam nunca? E só eu que sou um cristão meio, sabe? Não sou um cristão meia tigela, meia boca, né? Um cristão assim de impulso e de ânimo duplo. Vejamos isso, Romanos 7. Lembra que a gente falou do Romanos 7? Romanos 7 vai falar então da experiência do apóstolo Paulo. E aí, na experiência dele, agora sim, acho que entra no momento certo, que a gente vai ver agora, o Paulo falando sobre a natureza pecaminosa dentro dele, dentro de Paulo. Vejam isso com o verso 12 em diante. Eu vou pedir para capítulo 7 de Romanos, versinho 12, que é bem pequenininho. Você pode ler, irmã Érica? 7:12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Opa, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei está errada? Está errada a lei? Não, a lei é boa, é santa, justa, boa. Por que Deus vai fazer a lei, por exemplo, invalidar a lei? Se a lei é santa, justa e boa. Como Deus é santo, justo e bom. Então o verso 13 diz, logo, tornou-se-me o bom em morte. Ele está dizendo, logo, a lei que é boa, o mandamento que é bom, tornou para mim morte, o mandamento virou morte para mim. Olha o que ele diz, de modo nenhum, mas o pecado, não é a lei que é má, aí ele fala, o pecado, para que se mostrasse realmente pecado, operou em mim a morte, pelo bem, pelo meu bem, porque quando eu peco, qual o bem que vem do pecado? Bom, bem, de fato, nenhum, mas quando eu peco, eu reconheço que eu preciso de Salvador? Esse é o bem, porque quando você reconhece que você é pecador ou pecadora, é nessa hora que você fala assim, eu preciso de Jesus, eu sozinho não vai dar certo, entendeu? Aí ele diz assim, operou a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento, quer dizer, a revelação que o mandamento faz do pecado, o pecado se fizesse excessivamente maligno, ou seja, eu não entendo que o pecado é tão mal, se a lei não me dissesse, não matarás. Eu não saberia que a lei, o pecado é tão mal, se a lei não me dissesse, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Se a lei não dissesse assim, não cobiçarás nenhuma coisa do teu próximo. A lei que quando diz isso é que eu falo, quando a lei diz para mim, eu percebo a revelação, eu percebo assim, puxa, o meu pecado é muito grave. E o salário do pecado é a morte. Então, olha o que diz aí, o verso 14. Você poderia ler, irmão Paulo, para a gente? 7,14? Está aí do lado do Lucas, assim, facilita. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ah, meu pai do céu, como você fala assim, Paulo? Paulo, como você fala que... Estou falando do Paulo, apóstolo Paulo, tá? O Paulo leu aqui, mas estou falando do Paulo escritor. Ué, Paulo, como que você fala, a lei é espiritual, mas eu sou carnal? Peraí, então Paulo aqui não é Paulo convertido? É, sim, senhor. Você vai ver isso aí agora, vamos ver. Verso 15.
O que faço, não entendo. Olha aqui, ó, o que faço, não entendo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. O que ele está refletindo aqui? Paulo está refletindo aquilo que a gente leu lá em Gálatas 5, que fala que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Ele fala assim, logo não entendo o que eu faço, porque o que eu quero fazer, que é guardar a lei, eu não consigo 100% guardar a lei. E o que eu aborreço, que é pecar, eu cometo pecado. Paulo está falando isso, a realidade dele. Agora, o pecador, ele lamenta porque peca? Vamos lá, vou formular a pergunta de frente, vou reformular a pergunta. Quem não é convertido lamenta por cometer o pecado? Ele não está nem aí, ele não está nem aí. Quem não está com Jesus, quer mais é que venha o pecado. A pessoa toma um golão, uma gororoba, uma bebida alcoólica, ele quer mais um, este outro, entendeu? A pessoa trai a esposa uma vez, eu quero mais a segunda, cadê a outra? Já tá com uma aqui agarrada, com outra pensando na outra, passando lá na frente, entendeu? Porque a pessoa quer mais. Quem está no pecado não está nem aí se pecou. Quem se preocupa que pecou é quem? Cristão. É por isso que Paulo está lamentando. Olha o verso 16. E se faço o que não quero, olha que interessante, verso 16. E se faço o que eu não quero, que é o pecado, que eu não quero, consinto que a lei é o quê? Então ele não está anulando a lei, ele fala que a lei é espiritual no verso 14, ele fala que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom no verso 12. No verso 16 ele fala que a lei é boa. Olha que interessante. O verso 17 diz assim, de maneira que agora já não sou eu quem? Não sou eu que faço isso? Quem que faz então quando faz pecado? E olha que interessante, ele fala, o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo assim, existe em mim o pecado. Mas não é o pecado ação, é o pecado que me leva a atos pecaminosos. Então tem o pecado natureza pecaminosa, que me leva à prática e atos pecaminosos. Esse é o problema que Paulo está falando dele mesmo. Então aqui é Paulo convertido, não é Paulo antes da conversão, é o Paulo cristão. Está falando que ele não estava. Olha o que diz aí o verso 18. Eu sei que em mim, aí ele vai explicar, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas não consigo realizar eu quero o bem, eu quero viver sempre obedecendo, mas uma hora ou outra, ou eu distraio, ou eu não estou orando, ou eu não estou vigiando, aí eu piso na casca de banana e pum, caio de novo. Sabe, então é do cristão que o cristão eventualmente falha. O cristão não vive no pecado. O cristão pode cometer pecado por algum deslize, falta de vigilância, falta de oração, ou um momento crise na frente dele, que ele não estava vigiando, né? E houve uma crise, e no meio da crise você faz besteira. Aí você fala o que não deve, é ou não é? Fala o que não deve. Acontece isso aqui em casa, quando tem um arranca com a esposa, assim, não entendi, aí o outro não entendeu, aí um não entendeu, a comunicação deu errada, já fica, não fica? Pronto. Aí se falar na hora de estar emburrado, não vai falar besteira, vai falar o que não devia. Às vezes você, pra mulher assim, se você falar que ama, mas com cara de zanga, ela vai entender que ama. Não, você tá com cara de zanga, é claro que você tá, não é? Você tem que se expressar direito, senão... Então, olha o que segue aqui, verso 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, verso 20. Se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então, verso 21, ele está chegando nas conclusões. Acho então esta lei em mim. Qual lei? Que quando quero fazer o bem, quem está comigo? Existe um princípio de ação. Lei aqui é princípio de ação. O princípio de ação é que tanto o querer fazer o bem, quanto o impulso para fazer o mal estão em mim. E eu tenho que lutar, aí que está a guerra. Eu tenho que lutar para fazer aquilo que o Espírito Santo me diz para fazer, e não fazer o que o pendor da minha carne me quer que eu faça. E aí que está a luta. Por isso que eu falei que o grande conflito entre o bem e o mal começa aqui dentro de nós. Não é que tem um conflito no mundo. Não, tem um conflito aqui primeiro. Oi? Pode. Lá vem a terceira. Ela já tá, hoje ela está... Então, eu fiquei sabendo de um caso que um pastor da própria Adventista, Sim.
Ele traiu a esposa. Sim, Aí eu várias fico me aconteceram. perguntando como pastor, falando o que as pessoas devem fazer e eu fazendo errado. Como que ela consegue? Então, aí é muito importante você destacar isso, sabe? Porque a gente precisa perceber entre todas as coisas que o diabo quer a queda de cada um de nós. Mas pensa você agora, dentro da igreja de Bonifácio, que tem uns 400 pessoas regulares, que frequentam regularmente a igreja de Bonifácio. O irmão Samuel, esse que vos fala, ele é um simples servidor. Simples servidor. Não tem cargo nenhum, é só nem professor de escola sabatina de fato. Eu sou professor há muitos anos, desde a escola sabatina. Mas recentemente, desde 2018 para cá mais ou menos, eu não conseguia chegar no horário. Com um bebê novo, que era o Miguel tinha 3 anos, ele nasceu em 2015, 2018, 3 anos, eu tinha dificuldade para poder eu me arrumar, minha esposa se arrumar, o Miguel se arrumar, não tinha o Benjamin ainda. Passar na casa da minha sogra, pegar minha sogra e pegar minha cunhada e trazer para a igreja. Sempre dava uma demorinha, eu chegava 9h10, 9h15, depois do horário da escola sabatina. O que eu fiz? Falei, Marcelo da Melissa, sabe? Marcelo, assume a minha classe, eu tô com vergonha de como o professor chegar aqui 9h10, 9h15, entendeu? Já na hora de passar a lição. Aí o Marcelo assumiu minha classe número 1 ali, onde está o Marcelo, da igreja de Bonifácio, eu assumi em 91. Eu assumi aquela classe em 91. Eu entreguei para ele em 2018, mais ou menos, sabe? Fiquei mais de 20 e tantos anos nessa classe. Então, quando eu não estou em cargo nenhum, você fala assim, poxa, quem eu sou? Ninguém. Agora, e o Paulo? Eu não sou nada, mas o Paulo? Paulo é muita coisa, não é? O apóstolo Paulo? Então, se eu não derrubar o Samuel, mas se eu derrubar o apóstolo Paulo, é grande para mim? Por exemplo, o diabo, pensando, eu derrubar o Samuel, que não é nada nessa constelação de membros servindo, né, da igreja de Bonifácio. Sou nada. Mas se eu derrubar o pastor, vai ser um trunfo. Por quê? Porque o diabo pensando, se eu derrubar o pastor, eu tiro a credibilidade do pastor para a igreja todinha e a igreja passa a desconfiar de qualquer outro pastor depois desse. O que o diabo quer fazer? O diabo quer acabar com a nossa fé. Então o diabo tenta mais quem está mais em cima. Porque quanto mais em cima tiver alguém, mais ele vai ter influente para o bem ou para o mal com o erro dele. Então, o diabo não se contenta em tentar um membro da igreja recém-chegado, o novinho que está tomando estudo bíblico. O diabo quer pegar todo mundo, mas de preferência os que têm cargos mais elevados. Então, o diabo quer isso. Então, eventualmente, ele consegue. Por quê? Porque o pastor, ele é um homem como qualquer um de nós, um ser humano como qualquer um. E como nós, na falta de vigília, caímos, ele não é muito diferente. Então, a vigilância aqui é para nossa própria segurança espiritual com Deus. Então, eventualmente, aconteceu casos. Nós não vamos ficar, não convém a gente ficar falando esse, aquele outro. Mas aconteceu casos de pessoas pecarem no Estado de Israel antigo. Davi pecou, adulterou, sim ou não? Davi adulterou. Abraão mentiu para o rei do Egito, falando que a Sara, mentiu porque parcialmente, ele negou que Sara era a esposa dele. Ele falou, é a minha irmã. Sim ou não? Ele falou que a mulher dele era irmã dele. Abraão errou. Davi errou. Pedro negou Jesus ou não? E por que eu vou ser diferente? Entendeu? A gente precisa entender que realmente a gente falha. E claro, quem ocupa um cargo de responsabilidade tem que vigiar dobrado, triplicado, para que ele não sirva de mau exemplo para os demais. E é assim com todos nós. Por exemplo, o pai e a mãe não caem, não erra. O pai e a mãe não erram. Quando o pai e a mãe erram, não vai servir de exemplo para o filho? Vai, eles estão vendo. O filho copia tudo. Quantas vezes vocês ouviram falar que criança é como se fosse esponja? É ou não é? E a esponja não suga? Mas ela escolhe o que ela suga ou suga tudo? Tudo! O que você faz de errado, o que você faz de bom, a sua criança suga. Então, assim, nós somos assim, infelizmente. Infelizmente. Bom, deixa eu terminar Romanos 7, que tem um finalzinho maravilhoso. Romanos 7 aqui, rapidinho. Sim, rapidinho, vamos terminar já. Eu sei que eu já passei do horário.
7, finalzinho, verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, vejo nos meus membros outra lei. Eu tenho nos meus membros uma lei do pecado, o princípio de agir do mal, e ele fala assim, ó, vejo outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então, nos meus membros tem uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo uma outra lei operando em mim, nos meus membros, que pede que eu faça o mal. Aí ele diz o verso, olha que desespero do apóstolo Paulo. Aí ele fala assim, e me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você pensa assim, puxa vida, se o estudo parar aqui, ia ser uma miséria do meu estudo aqui, né? Mas o estudo vai até o verso 25, pelo menos. Né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então, assim, o cristão, ele tem uma batalha dentro de si. Qual é o nome do estudo de hoje? Lembrando vocês, a natureza do homem. Nós vimos hoje que a natureza do homem, ela, depois do pecado, antes do pecado era bom, o homem era bom. Deus falou, eis que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã do sexto dia. Ou seja, Deus criou um homem bom. Ele era a imagem de Deus. Mas Gênesis 3, ele perdeu a imagem de Deus. Não, Gênesis 5. Gênesis 3, ele ficou com medo. Ele se escondeu de Deus. Ele culpou a Eva, culpou a Deus. A Eva culpou a serpente, culpou a Deus. Você percebe que tudo começou a ficar perdido. De lá para cá, nós nascemos em pecado. Nós expelimos os vapores do pecado. A gente tenta fazer... É a natureza pecaminosa na gente, Érica. Certeira, é a natureza pecaminosa em nós. Só que Paulo, ele fala de uma outra lei, do meu entendimento. Que fala assim, segundo o meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Ou seja, existe o Espírito Santo trabalhando no cristão para obedecer a lei de Deus, para servir a lei de Deus. E mesmo o cristão servindo a lei de Deus e seguindo as direções que o Espírito Santo dá para nós, faça isso, não faça aquilo, nós vemos essa luta dentro de nós. A lei dos meus membros guerreando contra a lei do meu entendimento, do meu espírito. O cristão, ele é um conflito dos séculos ambulante. Ele está andando lá, ele está lutando. O cristão. Porque o que não é cristão não está lutando nada. Ele já se entregou. Ela já se entregou. A mulher que não é de Cristo, ela já se entregou. Ela já está no mal. Ela precisa ouvir a palavra do Evangelho dita por mim e por você. Para ela ouvir o Evangelho e pensar assim, tem saída para mim. Eu não preciso continuar nessa vida que eu estava. Né? Eu posso... Tudo pode mudar na minha vida para o bem. Então, a natureza do pecado é uma crença fundamental desta igreja. E é uma verdade bíblica que vem consolar nosso coração. Natureza do homem. Isso, a natureza humana. A natureza do homem que vem consolar o nosso coração com a seguinte esperança. Apesar de ter que lutar contra Satanás e seus anjos, eu não estou desprovido de ajuda do alto. O Espírito Santo vem para nos tornar participantes da natureza divina. Então ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos terminar com isso? 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. 1 Coríntios 3, 19. Aí depois de Romanos, tá? Depois a gente estava em Romanos. Vamos um pouquinho para frente aí. Capítulo 3, verso 18, 19. Deixa eu ver. Não, um pouquinho antes. 3, verso 16, 17. E depois nós vamos para um outro versinho, que é Isso. Capítulo 3, 16, 17 e 6, verso 19 e 20. Vamos lá? 3, 16, 17 de 1 Coríntios. Quem estiver nos acompanhando, anote aí no seu caderno de anotações, no seu bloco de notas do celular. Diz assim: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos sagrados. Deus separou nosso corpo para ser dele. Capítulo 6, verso 19 e 20 diz assim, aí do ladinho, capítulo 6.
Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Aí ele continua, né? Não sois de vós mesmos, ou seja, nós não pertencemos a nós pertencemos a Deus. Então, o que faz o cristão? O cristão, ele administra o corpo dele para servir a Deus. Assim, eu não vou comer tudo que eu quero. É verdade que se eu comer um pouquinho assim de chocolate, eu vou querer tanto assim, certo? Você vai falar, não, se contenta, para com esse negócio, entendeu? É verdade que às vezes você come aquela pratada de comida deliciosa, aí você fala assim, vou repetir, você fala, pra quê? Já encheu, não tá mais com fome, para. Você vive para comer ou come para viver? Né? Eu me lembro da frase que um amigo meu dizia, o amigo Itamar, lá de Pernambuco, Iremar, ele dizia assim para mim, você vive para comer ou come para viver? Se você come para viver, você come só para poder continuar vivo, mas são as 7 horas e tem um outro almoço ali, não, uma janta, né? É isso. Então o verso diz assim, o verso 20, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós devemos glorificar a Deus, apesar do conflito que nós vivemos diariamente dentro de nós. A Bíblia nos dá a esperança de poder glorificar a Deus no nosso corpo, né? Preservando o nosso corpo para sempre fazer aquilo que é a vontade de Deus e evitando de sofrimento para o nosso coração e para o nosso corpo mesmo, fazendo aquilo que é errado, né? Bebendo, fumando, usando drogas ou coisa parecida, entrando em brigas desnecessárias, rivalidades desnecessárias. A gente tem que procurar a paz, porque Deus é Deus de paz, né? É isso aí. Então, Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração breve para já estar terminando? Fala, querido. Ah, sim! Não, vamos terminar que eu falo em off, tá bom? Em off. Vamos terminar.